Cortes do Podteca. O que é a ayahuasca? Aí eu pergunto aí aos professores. Quem quiser começar, pode. Posso começar? Então, assim, bom, eu sempre vou trazer uma visão um pouco mais abrangente, mais holística, que faz parte da minha formação e até algumas explicações vão nesse sentido, né? A ayahuasca vem da língua quechua e ela tem uma tradução, uma coisa muito direta e objetiva e uma tradução um pouco mais romântica, né? Aya é morto e ayahuasca é cipó. Numa visão mais romântica, a gente poderia falar vinha das almas ou do espírito, né? E numa tradução muito reta, o cipó dos mortos. Então a gente fala duas coisas aí, vinho e cipó. E eu gosto de uma terceira tradução, que seria o cipó da morte pequena, porque a gente faz um processo de uma volta e a gente sai do nosso contexto para ir buscar alguma coisa lá no fundo. Então, eu gosto bastante desse tema aí. Isso é com a riqueza enorme que a gente tem de uma América muito rica, né? Uma América do Sul muito rica em cultura, um Brasil muito miscigenado. Então a gente traz um contexto aqui que vai muito além da dimensão da química, da pesquisa, da medicina, vai para um outro plano. Eu acredito profundamente que a gente está entrando numa fase onde a saúde ela tem que ser vista sobre 4 aspectos. O nosso lado individual, autoconhecimento, autocuidado. A pandemia nos ensinou que o coletivo é fundamental para que a gente possa sobreviver. Hoje nós temos problemas seríssimos ecológicos, então a ecologia é o terceiro parâmetro. E tem um quarto parâmetro que a gente chama espiritual, que é alguma coisa onipresente, onisciente, onipotente, que a gente é a dimensão onde a gente não pode entrar, mas a gente tem que incorporar tudo isso. Então a ayahuasca traz, dentro do seu contexto, uma prática, eles falam milenar, mas provavelmente não, provavelmente algo em torno de 300 anos, né? E aonde se praticava, às vezes, porque o índio tem muito essa coisa de usar alguma coisa para ele ter sonhos que fazem adivinhação, para prever o que vai acontecer com aquela tribo, para traçar novos rumos. Ele precisa de alguma coisa que amplie o cérebro dele para pensar por todos e pensar na frente. Então isso existia nas Américas, o Peru talvez seja o centro da medicina psicodélica, e vem um maranhense, filho de um escravo e filho de uma católica fervorosa, no ciclo da borracha, para trabalhar no Acre, né? E que trazia toda essa coisa da escravidão do pai e do catolicismo fervoroso da mãe, e ele tem contato com a ayahuasca e começa a fazer uso da ayahuasca, conhece 2 outras pessoas que inserem num ritual, né? Aí já é um ritual, por isso o negócio é um pouco mais amplo, né? E ele faz 8 dias de jejum, só de, parece que mandioca sem sal, sem mais nada, comendo 8 dias de mandioca e tomando ayahuasca, né? E aí que vem a grande visão que ele, dentro desse mundo do psicodélico, né? Que seria uma substância que revela a mente, né? Ele vê a imagem de Nossa Senhora, no conceito dele, no que se conta daquela história, e que traz uma missão para ele, né? De criar uma religião. E essa Nossa Senhora da Conceição depois vira a Rainha da Floresta. Então começa numa coisa muito densa que seria uma forma que a gente não entende a medicina, né? Doutor, sim. Eu entendi o seguinte sentido, porque ele falou da ayahuasca, mas o que eu sei é que, não sei como eles chegaram a isso, pode falar melhor, há plantas que fazem um preparado, me parece, com 2 plantas, eu não sou especialista nisso, mas de qualquer maneira, essa chegada, isso é importante, a essas plantas, que são 2, e que no seu conjunto, né, feito lá, não sei se é uma infusão, um aquecimento, em conjunto, promove isso que o doutor falou, e que é vamos chamar assim, uma transcendência, que é algo interessantíssimo. Então, a dúvida fica assim, como que, né, pessoas simples,
chegaram a duas plantas que vão ser faladas aqui, a mistura delas, a forma de usar, e que no final dá esse ritual, que aí eu acho que é o desenvolvimento de toda essa parte religiosa. Mas que eu acho interessante, que aí que é a minha parte, né, que é a planta. Nós temos plantas usadas para esse efeito. Isso eu acho que é interessantíssimo. Eu pergunto ao doutor nesse sentido, qual é a planta? Aí acho que eu posso complementar. Olha. Tá. Porque assim, é uma coisa muito curiosa isso, né? Porque, como o doutor Sérgio falou, né? A origem dela é indígena, né? E a origem é de planta. Só que a coisa curiosa é assim, é que são duas plantas e que usadas separadamente não daria efeito nenhum. Quer dizer, só a mistura das duas é que dá efeito, né? E é uma descoberta dos índios, né? E aí fica assim, lá da floresta amazônica, quantas plantas não tem lá? Então, como é que eles descobriram, né, que essa planta que misturada com essa que dá o efeito? Farmacologicamente é o seguinte, né? A planta, uma das plantas, na verdade tem algumas plantas que produzem, né, essas substâncias, mas as principais são a Psychotria viridis, que produz uma substância chamada DMT, que é dimetiltriptamina, né? Essa substância que é o que causa efeito alucinogênico. Mas se ele tomar um chá lá da Psychotria viridis, não vai dar nada. Por quê? Porque ela é inativada no nosso estômago, né, que tem uma enzima, que é a monoaminoxidase, que degrada ela. Então, se o índio lá preparasse um chá, uma infusão, só com a Psychotria viridis, não ia funcionar, né? Então, algum ser aí descobriu, né, que tinha que misturar com uma outra, que é o cipó, que é a Banisteriopsis capi, né? Então, assim, aí o preparado, né, por que funciona então, né, com essas? Porque a Banisteriopsis capi tem aí chamadas beta-carbolinas, que são inibidoras dessa enzima. Que maravilha. Então, olha só que coisa, né? Quer dizer, teria Uma causa o efeito e a outra inibe a repressão. Exatamente. Se você consumisse já inalatório é uma outra coisa, mas já no estômago já você não teria o funciona. efeito. Então, assim, Que maravilha. como é que os indígenas naquela época, só que né, se a gente remonta aí 300 anos atrás, né? Sim, o Dr. Sérgio falou, como é que surgiu um insight. É um conhecimento né? empírico mesmo na Mas essência, até né? no empirismo, assim, você imagina, ele vai misturar essa com essa totalmente aleatório. Sem alguns Qual que é a milhões, probabilidade? alguns milhões de possibilidades. Mas tem. Qual a probabilidade Como, disso dar como certo? existe uma história muito grande que a gente, na literatura, é muito farta, olha a cosmovisão que a gente tenta implantar nossa dentro de uma cosmovisão indígena, né? O cipó, na realidade, para a nossa visão, é o menos importante, né? Mas os índios usavam em rituais o cipó, como a gente chama planta-mãe, a planta que dá intuição para você buscar a planta que vai te tratar. O índio ele usa uma planta que chama mãe, Planta que pro. e essa planta-mãe indica qual seria o tratamento para sua doença, Então, o cipó eles já consumiam. E um dia eles fizeram a mistura. Um dia a planta-mãe indicou a outra e fizeram a mistura. Então, assim, ele é aleatório, mas não tão aleatório assim. Dentro do conceito, há uma logística dentro disso. Tanto é que, para eles, nós sempre vamos dar a importância para a folha, né? Que a folha que vai trazer todo esse efeito. Eles um pouco diferente, a planta-mãe era o cipó. Tanto é que você fala assim, é o cipó dos mortos, é tudo cipó, não está falando da planta. Depois a folha virou a rainha da floresta, né? Aí ela virou a rainha, mas ali naquele ponto trazer um pouco dessa cosmovisão lá do Cosmovisão. Olha que profundidade. Eu vou interferir no seguinte, porque tem um filósofo, um pensador francês que chama Teilhard de Chardin, e fez uma coisa chamada O Gênero Humano, um livro famosíssimo, que é O Gênero Humano. E ele tem uma frase que diz o seguinte: vamos ser mais nós, daquela coisa aqui da pequena morte que ele comentou, vamos ser mais nós para sermos contrário, vamos ser mais sós para sermos mais nós. Olha que visão de profundidade, vamos ser mais sós, naquela introspecção e naquela que chamou pequena morte, descobrirmos e fazermos coisas para sermos mais nós, pro bem. Gostou deste corte? Assista no YouTube ou ouça no Spotify o episódio completo.